nós pedimos aqui, então, também que sejam apurados os responsáveis e, se possível, penalizar eles pelos os atos inconsequentes que tiveram. Então, a CEITEC, como o Conselho havia falado, o Gadelha havia falado, desculpa, ela foi resultado de uma política de Estado que visava a industrialização da economia brasileira, aportando esforços para a transformação da atividade econômica mais intensa em investimentos, que é a de semicondutores, e a de conhecimento, na fronteira do conhecimento. Junto com o CEITEC, surgiram outros investimentos que sinalizaram para o mercado internacional que o Brasil gostaria de entrar naquele segmento de microeletrônica. Então, vieram junto o CI Brasil, o PADIS, indústrias como a Unitec e outras indústrias privadas, como a HT Micron aqui no Rio Grande do Sul, a Smart e outras tantas que compõem hoje a Abcene. Isso era uma sinalização de que o país gostaria de investir nessa cadeia de semicondutores. Quando se investe em semicondutores na matriz, no início, cada dólar investido, ele reverte em cerca de 16 dólares para o PIB da nação. Então, olhar o CEITEC como um empreendimento isolado mascara muito a questão e diminui muito a questão da empresa. Olhar o fluxo de caixa da empresa é o verdadeiro erro assim, estratégico para fazer uma análise de caso de uma empresa como o CEITEC. E na política atual de hoje, nós vemos, então, o fim consolidado do CI Brasil, a liquidação do CEITEC em andamento, o fim do PADIS previsto para fevereiro de 2020, e as empresas como a Unitec estão verdadeiro fantasma, porque ninguém sabe o que vai acontecer com aquele parque industrial que está lá parado, além das empresas de encapsulamento de memórias e chips não saberem se vão ser competitivas para continuarem instaladas no Brasil, uma vez que o PADIS está acabando. Então, todos os estudos que embasaram o PPI, eles são superficiais, eles não têm essa ancoragem técnica que possam subsidiar a questão apontada e a recomendação de solução societária. E eles levam dados em consideração do fluxo de caixa somente até 2018. E desconsideraram a base de produtos e patentes que estavam em desenvolvimento anteriormente pela empresa e sem tomarem conhecimento da relevância estratégica desses produtos e pesquisas e o impacto financeiro que isso teria no fluxo de caixa da companhia. A CEITEC teve, então, mesmo não sendo o objetivo dela o faturamento, ela teve um aumento de faturamento de 50 vezes em 8 anos. Ela chegou no ano de 2020 a 13 milhões de reais de faturamento. E agora, em plena pandemia, 2021, em plena liquidação, esse número de 13 milhões de 2020 já foi abatido em função do volume de negócios que a empresa tinha engatilhado, produtos sendo fabricados e entregas aí pendentes a serem feitas. Nós poderíamos ter superado o valor de 21 milhões de reais. Então, colocando em xeque completamente o estudo feito pelo PPI. Além das propriedades ali de patentes e etc., que a empresa também demonstra a capacidade de adaptação ao mercado e qualidade de produtos desenvolvidos e competitividade. Também destaco que, ao longo da história do CEITEC, os governos que passaram pelo Executivo, do governo federal, desperdiçaram inúmeras oportunidades que o CEITEC fez. Era possível de utilizar o passaporte eletrônico na Casa da Moeda. Dentro do passaporte, como variáveis, poderíamos ter identidades digitais através de chips, CPFs, resolveriam inúmeros problemas aí de pagamento e detecção de duplicidade de documentos, fraudes, etc. A parte do chip Cineave, um importante produto que foi o tag da Pirelli, conquistado no último ano, colocou o produto do CEITEC como um produto global. Então, a Pirelli poderia vender a nossa solução para o mundo inteiro. O tag dos Correios, que agora foi colocado, então, o Correio como
modernização, está lá o chip do Ceitec que vai agilizar as entregas e deixar o correio, então, de forma automatizada. Além das plataformas eletroquímicas e o próprio sensor da Covid-19. Além de outros dispositivos que nós poderíamos desenvolver para o próprio governo, diminuindo a dependência de produtos importados e fortalecendo as indústrias nacionais. Só a questão do Covid-19, poderíamos ter testado aí inúmeras pessoas com produtos do Ceitec, com baixo consumo, com uma alta produtividade mensal, e isso foi ignorado do início ao fim dentro do processo do PPI e PND. E mesmo esse produto já estando em desenvolvimento anteriormente. Aqui eu apresento para vocês uma série de dispositivos que nós temos. Caso alguém tenha dúvida que o Ceitec de fato produziu alguma coisa. Então aqui nós temos a patente do produto do correio, nós temos a patente do chip para verificação do Covid, nós temos aqui então as identificações, a parte de fotônica, que é uma parte muito importante hoje em dia, que vai revolucionar aí a informática nos próximos períodos, pela velocidade de comunicação que isso vai favorecer. Também destaco que inúmeras reportagens das mídias de imprensa já destacavam que o Ceitec ia ser liquidado mesmo antes do início dos estudos do PPI. Diversos veículos de comunicação, então, já destacavam isso. Também temos uma entrevista do José Gontijo, do MCTI, que relata que ao menos 3 empresas grandes internacionais se interessariam pelo Ceitec na privatização. E essas empresas nunca foram demonstradas para a população. Nunca foi aberto quem são as empresas e por que elas não protocolaram o interesse. E, além disso, na segunda reunião do PPI, o processo foi conduzido para a liquidação. A gente gostaria de saber muito qual foi a razão de ter tamanha certeza de que o Ceitec era uma empresa que não teria sucesso na realização de um leilão. Além da falta de equiparidade, então, nas cadeiras do PPI, que analisavam tanto do Ministério da Economia e MCTI, onde o Ministério da Economia teve um maior número e maior poder de decisão com isso. Aqui, enquanto o ex-secretário Salim Matar, ele denegria a imagem da empresa, o ministro Marcos Pontes falava, então, em algum produto revolucionário para evitar a privatização, e a empresa se preparava para atender demandas públicas de alto interesse à população. Além disso, existiu uma inércia e uma ineficácia dos estudos do PPI. Falta e falhas de revisão, coerência e competência técnica dos estudos. Nós tivemos as questões das crises mundiais, da seca em Taiwan, terremotos na Ásia, na China, impactando na cadeia global de fornecimento de semicondutores, onde desbalanceou todo o fornecimento para todas as indústrias. Além disso, veio a pandemia, a nova organização de como as pessoas estão demandando de produtos eletrônicos, e mesmo assim o governo federal foi incapaz de reavaliar sua posição sobre o Ceitec. Mesmo o próprio relatório do PPI demonstrando que o Ceitec, num cenário positivo, teria fluxo de caixa positivo em 2024 ou num cenário pessimista em 2028. E mesmo assim, não foi revisto a linha de pensamento do governo federal em relação à extinção do Ceitec. Outro erro fundamental é que o Ceitec ele não pode ser considerado, a partir de 2000, como muitos dizem, em 20 anos a empresa consumiu R$1 bilhão. A empresa pode ter uma análise crítica a partir de 2017, quando existe a conclusão, então, das suas instalações fabris. E a partir daí também ocorreu o foco para demandas privadas e não mais as demandas públicas, onde o governo não vinha realizando. E, ao mesmo tempo, a empresa começa a ter faturamentos recordes, ano após ano, e ela é incluída no programa de parcerias e investimentos e, consequentemente, no PND. Então, nós temos aqui uma sucessão de recordes de vendas, demonstrando que o programa analisou errado os dados do Ceitec. Destaco para vocês aqui, então, o faturamento de 2019, 2020, 2021. Isso tudo pode ser comprovado nos balanços da empresa.
que são públicos. E o de 2021 será publicado no final do processo de liquidação e ele não vai ter como fugir desses números também. E apesar de tudo, a liquidação da empresa, ela tem o decreto de extinção da empresa, ele considera no seu artigo 2º a relevância da manutenção das atividades industriais da microeletrônica no país. Aí eu pergunto para os senhores como que será feito isso, uma vez que não terá, o CEITEC é único, não tem nenhum outro parque com as competências do CEITEC. Como que as atividades industriais de microeletrônica serão possíveis de ser mantidas? E no artigo 3º, que fala sobre a publicização das atividades do CEITEC, também é outro ponto questionável, porque como que nós vamos conseguir manter as atividades de pesquisa, sejam elas da parte do design house ou da parte de fabricação, se nós não tivermos um palpável, como foi dito antes pelo Gadelha. Fica muito distante só ter uma design house, e será mais uma de tantas design houses. E a prova disso é que a própria equipe que estava destinada do CEITEC para compor a organização social, ela optou por não participar da organização social e foi para o mercado global, porque percebeu que não seria possível chegar a nenhum lugar com essa proposta de organização social que está sendo pretendida. E ainda, além disso, no dia 16 de agosto, uma portaria do Ministério da Ciência e Tecnologia evidencia, coloca em foco a relevância estratégica de grande quantidade de políticas públicas e de tecnologias que o CEITEC poderia servir ao país. Então, é muito contraditório todo esse ponto. A parte de cibernética, segurança pública de fronteiras, o CEITEC poderia desenvolver inúmeros sensores para a agricultura, sensores para segurança pública, para as forças armadas. Bastava ter uma exploração adequada da visão industrial, que parece que o governo federal, nesse ponto, não está tendo. Além disso, eu coloco a perseguição e falta de transparência do processo, que traz, então, como primeiro exonerado o porta-voz da associação, que foi um colega nosso, Júlio Leão, e agora, por último, nós temos duas colegas que eram ligadas à parte de auditoria interna. É estranho essas pessoas serem desligadas da maneira que, como dizem, mesmo tendo um relatório que aponta, né, que as atividades delas são essenciais para a empresa, como a atividade do primeiro colaborador, que era um membro pertinente que seria realocado na organização social. Falta de critérios para a seleção de talentos, inúmeras questões de impactos sociais, o próprio plano de liquidação nós desconhecemos. Eu pude ver na apresentação da SEST que o plano foi aprovado agora no dia... encerrando, Silvio. 8. Eu vou encerrando. E, então, inúmeras mitigações aqui que faltaram de riscos e não tem resposta. E eu gostaria de deixar aqui uma reflexão, então, para fazermos, que é as dúvidas que levaram, então, ao processo de liquidação. Focou nas pessoas concursadas sem dar chances de reaproveitamento de mão de obra altamente qualificada, mesmo com inúmeros pedidos de outros órgãos, como o próprio CNPq, que demandou do recurso humano do CEITEC, além da falta de diálogo na negociação presenciada nas audiências conciliatórias entre a CEITEC, Ministério Público, sindicatos, CEITEC e representantes da AGU e Ministério da Economia, restando em uma mera formalidade. Resta a dúvida final, então, qual o pecado capital que nós fizemos para sermos tratados com tamanho desrespeito e perseguição? Afinal, nós como brasileiros e brasileiras estávamos empenhados, trabalhando de corpo e alma para transformar esta nação em um país mais desenvolvido, com menor dependência tecnológica e estrangeira. Ao fim, nos sentimos escorraçados, humilhados, com tamanho desrespeito, e sabemos que tudo isso não passou de uma meta irresponsável de um governo que precisa mostrar ao seu eleitor que conseguiu ao menos liquidar uma de suas menores estatais, mesmo pagando um alto preço por ser a mais qualificada entre todas as estatais. Para que tudo isso? Para economizar? A título de reflexão que eu deixo para os senhores, então, somente o Palácio do Planalto ele tem um custo mais elevado do que o CEITEC ao longo do ano. E lá hoje moram apenas 3 pessoas.